Estamos aqui no programa Tempo de Recomeçar para fazermos juntos a reflexão do Evangelho de hoje, 2 de janeiro de 2022. Já iniciando o programa, desejando a você e a sua família um feliz e abençoado Ano Novo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Glórias a vós, Senhor. Os magos do Oriente. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe, e que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-no diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, eu não me apresentei antes, mas eu sou Lindaura Gabriel Coelho, sou missionária na comunidade Santa Terezinha, paróquia Nossa Senhora da Glória. Estamos aqui refletindo o Evangelho de hoje. Estou rezando por você e você reze por mim, pela minha família, pela minha comunidade e pelo meu ministério. Essa leitura ela é um pouquinho longa e cheia, ela é rica em detalhes. Eu separei
8 pontos para nós refletirmos. Se tivéssemos um tempo maior, certamente ficaríamos a tarde inteira meditando apenas neste Evangelho. Que maravilha! Como Deus é rico em amor, em misericórdia. Hoje, celebrando a solenidade da Epifania do Senhor, nós experimentamos, comprovamos essa palavra na nossa vida, onde Deus se manifesta a cada um de nós. Aqui, por exemplo, nesta leitura, nós destacamos a presença dos magos, homens desejosos de conhecer o menino Jesus, desejosos de adorar o menino Jesus. Não pouparam os esforços à procura de Jesus, seguindo a estrela que ia à frente, os orientando. E aí nós já podemos iniciar a reflexão nos questionando: qual é a estrela que guia a minha vida? Qual é a estrela que guia os meus passos, que conduz a minha família? Depois nós podemos pensar na maldade, digamos assim, de Herodes, quando ele tenta desviar a graça aos reis magos, quando ele questiona, ele se coloca à disposição. Eu também quero adorar esse menino, mas ele era acomodado e não foi à procura de Jesus. Muito pelo contrário, ele gostaria que os magos fossem à frente, descobrissem o menino Jesus e para em seguida ele pensar em adorar, em servir talvez. Mas nós sabemos que a história não era bem essa, não era com o intuito de seguir Jesus, mas muito pelo contrário, era com o intuito de perseguir Jesus. E aí nós também podemos pensar: quais são os Herodes que têm nos perseguido? Quais são os Herodes que têm tentado nos desviar do caminho de Jesus? E depois nós vimos aqui que Herodes chamou os magos em segredo. Tudo isso para dizer o que para nós? Devemos viver na transparência. Devemos viver com retidão. Nada de segredinhos, nada de obscuridade, mas nós devemos viver na transparência, na luz. Nós não devemos seguir esse caminho das trevas, do segredo, da escuridão. Não podemos pensar dessa forma. E aí nós vimos que essa estrela conduzia os magos. E aí eles iam seguindo o passo a passo dessa estrela. E aí essa estrela parou no determinado espaço onde Jesus estava. E ali, imediatamente, quando os magos viram aquele cenário de pobreza, de miséria, e mesmo assim eles acreditaram que de fato era ali que estava o Salvador. Era ali que estava o filho do rei. E imediatamente eles se ajoelharam e começaram a adorar. E aí existe aqui um relato muito bonito, quando os magos olharam aquele menino e eles tiveram o desejo de oferecer presentes. E aí eles ofereceram ouros, incenso e mirra.
era o melhor que eles tinham ali naquele momento para doar. E aí nós queremos encerrar a nossa reflexão nos questionando qual é a oferta que eu tenho ofertado, que eu tenho oferecido a Jesus. Eu tenho ofertado tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu posso, ou eu tenho me acomodado, ou eu tenho me acovardado e não tenho dedicado um tempo ao Senhor, um tempo à adoração, um tempo à meditação da palavra, um tempo à escuta do outro, à escuta da palavra de Deus também. Meus irmãos, peçamos a graça ao Senhor de termos o discernimento de fazermos as nossas escolhas, de selecionarmos a estrela que guia a nossa vida ou as estrelas que guiam a nossa vida, que deve ser o amor, a partilha, que deve ser o Espírito Santo de Deus, que deve ser a palavra da igreja, entre outros, mas que toda a nossa vida seja direcionada pela ação do Espírito Santo de Deus. Rezemos então por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade, pelos nossos governantes, por todos aqueles que o Espírito Santo revelar neste momento que nós precisamos de estar em oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continue acompanhando este programa que está há anos evangelizando, levando Jesus até você. Diria até que é uma estrela que está nos guiando. Obrigada, foi um prazer estar com você. Deus o abençoe e o conserve na paz e na alegria do Senhor. Amém.